Quinta-feira da 30ª semana do Tempo Comum. Eu sou o Padre Pedro Paulo e estamos começando mais um programa, a Bíblia, no mundo de hoje. Nesta quinta, após a solene jornada de ontem, em que fomos guiados pela liturgia da missa e também pela voz, pela Vox Sapiencialis de São Bernardo, cabe-nos hoje, em todo o Brasil e em todo o mundo, dirigirmos-nos aos cemitérios. Não caia na tentação de dizer a si mesmo, com uma desculpa da sua preguiça, que não precisa ir ao cemitério. O cemitério, diferentemente da igreja, exercemos a fé através da ida ao cemitério. Não há nem por que disputar igreja ou cemitério. Às vezes os párocos titubeiam achando que se não formos ao cemitério, iremos à igreja. Muito bem. Não é mentira, mas também não é total verdade. A missa é a mesma, mas no cemitério ela está no seu lugar original. Está na moda hoje falar de lugar de fala, lugar de sei lá o quê. Mas a missa de exéquias, o lugar mais excelente é a missa de corpo presente no cemitério e a missa celebrada acompanhada da bênção dos túmulos no cemitério. De uma forma ou de outra, precisas, sobrinho, precisas ir a uma coisa ou outra. E, em particular, eu puxo a sardinha para o meu lado, eu exijo na ida aos cemitérios no dia de hoje. Esta festa celebra a imortalidade da alma, fundada na ressurreição de Cristo. A âncora desta afirmação é o batismo. São Paulo, na carta aos Romanos, nos questiona, sábado santo, não sabeis que tendo sido batizados fostes mortos com Cristo para com ele ressuscitar? E que em cada missa de exéquias privadas nós dizemos: lembrai-vos de vosso filho ou vossa filha, que há 7 dias chamastes deste mundo a vossa presença. Concedei-lhe que, tendo morrido com Cristo pelo batismo, com ele ressuscite para a vida eterna. É assim que a igreja entende o dia de hoje. Mas, de novo, como ontem, vou levá-los ao século IV para ouvirdes a Vox Ecclesiae sobre o tema da morte e da memória dos mortos cristãos. Do livro de Santo Ambrósio, bispo, século IV. Morramos com Cristo para vivermos com Ele. Percebemos que a morte é lucro e a vida, castigo. Por isso, São Paulo diz: para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Como unir-se ao Cristo, espírito de vida, senão pela morte do corpo? Morramos com Ele, para com Ele vivermos. Morramos diariamente no desejo em ato, para que por essa segregação nossa alma aprenda a se subtrair das concupiscências corporais, que Ele
como se já estivesse nas alturas, que ela, como quem estivesse nas alturas, onde não a alcançam os desejos terrenos, aceite a imagem da morte para não incorrer no castigo da morte. Pois a lei da carne luta contra a lei do espírito e apoia-se na lei do erro. Mas qual o remédio? Quem me libertará deste corpo de morte? A graça de Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Temos o médico, usemos o remédio. Nosso remédio é a graça de Cristo. O corpo de morte é o nosso corpo. Portanto, afastemo-nos do corpo e não nos afaste de nós o Cristo. Embora ainda no corpo, não lhe obedeçamos. Não abandonemos as leis naturais, mas prefiramos os dons da graça. E o que mais? Pela morte de um só, o mundo foi redimido. Cristo, se quisesse, poderia não ter morrido. Não julgou, porém, dever fugir da morte como coisa inútil, nem que nos salvaria melhor, evitando a morte. Com efeito, sua morte é a vida de todos. Somos marcados com sua morte. Ao orar, anunciamos sua morte. Ao oferecer o sacrifício, pregamos sua morte. Sua morte é vitória, é sacramento, é a solenidade anual do mundo. Não diremos ainda mais sobre a sua morte, se não provarmos, pelo exemplo divino, que dela resultou a imortalidade e que a morte se redimiu por si mesma. Não se deve lastimar a morte, que é causa da salvação do povo. Não se deve fugir da morte, que o Filho de Deus não rejeitou, da qual não fugiu. Na verdade, a morte não era da natureza, mas converteu-se em natureza. No princípio, Deus não fez a morte, mas deu-a como remédio. Pela prevaricação, condenada ao trabalho de cada dia e ao gemido intolerável, a vida dos homens começou a ser miserável. Era preciso dar fim aos males para que a morte restituísse o que a vida perdera. Pois a imortalidade seria muito mais penosa que benéfica se não fosse promovida pela graça. Por isso, tem o espírito de afastar-se ao longo da vida tortuosa e das nódoas do corpo terreno e lançar-se para a celeste assembleia, embora pertença só aos santos lá chegar e cantar a Deus o louvor, descrito no livro profético, que os citaristas cantam: grandes e maravilhosas tuas obras, Senhor Deus onipotente, justos e verdadeiros teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temeria e não glorificaria seu nome? Porque só tu és santo. Todos os povos irão se prostrarão, já não manchada pelo mundo, mas unida ao Espírito. Era isso que o santo Davi desejava acima de tudo, contemplar e admirar, quando dizia: uma só coisa pedi ao Senhor, e ela busco: habitar na casa do Senhor todos os dias de minha vida,
e ver as delícias do Senhor.